Agora chegou a hora, Artuzito, de a gente trazer esse resultado que o Vitória alcançou, importante resultado que o Vitória alcançou, né? Depois de ver o Atlético abrir 2-0 na Arena MRV e depois de ver uma superioridade indiscutível desse Atlético Mineiro no primeiro tempo, que é onde se constrói esse placar, mas o Vitória volta diferente, tá? E faz um segundo tempo diferente, que certamente deixou no torcedor rubro-negro aquela sensação de que poderia ter sido ainda melhor que um ponto. Não dá para você ignorar que você conquistar um ponto na Arena MRV é um grande resultado, ainda mais se você levar em consideração que você estava levando um 0-2 na cara, né? Então, isso aí serve só para mostrar a diferença do que foi o primeiro para o segundo tempo e porque, sim, tem alguns torcedores do Vitória, boa parte talvez, esteja sentindo que podia ter sido ainda melhor, que a virada, de repente, pode ter escapado aí pelas mãos do Vitória. Boa noite, Celso. Boa noite, Fred. Todo mundo que está aqui assistindo na audiência. Pois é, Celso, é um jogo que dá para a gente resumir como uma montanha-russa ali de emoções e de controle da partida, né? Um primeiro tempo muito diferente do segundo, dois tempos muito distintos. E a montanha-russa de emoções fica muito destacada por esse seu comentário da avaliação final, né, do torcedor do Vitória. Mas eu vou deixar isso mais para uma análise final ali, de qual o sentimento que perdura. Eu acho que é bem dividido. Nem dá para se dizer que tem um sentimento certo nesse momento do torcedor do Vitória. Eu entendo os dois lados e eu vi torcedores nas redes sociais comentando, até mesmo no nosso Clube 45, com as duas reações, podemos dizer assim. Mas falando da partida, foi um jogo que o Vitória foi com a mesma escalação, basicamente, do último jogo. Só não teve Felipe Machado, perdão, como titular. O William Oliveira ganhou a vaga dele, que a gente até comentou aqui no último programa, que foi um cara que entrou muito bem na equipe do Vitória, naquela partida contra o Internacional. Então, realmente fazia por merecer a titularidade, mas na verdade, Felipe Machado saiu do jogo, não estava nem no banco de reservas, ele realmente não ia poder atuar na partida de hoje. Então, o Vitória que jogou novamente com dois volantes, Mateuzinho jogando centralizado e dois pontas com Carlos Eduardo e Mosquito, que é um modo de jogo, vamos dizer assim, que vem sendo utilizado desde a vitória contra o Atlético Goianiense, né, naquela recuperação que o Vitória teve com duas vitórias seguidas. E falando do jogo, foi um jogo em que o primeiro comentário que eu fiz quando eu vi a escalação do Atlético, né, que existia até uma expectativa quanto a isso, é de que era uma oportunidade para o Vitória, porque o Atlético veio com um time meio misto, né? O Atlético teve pelo menos 4 jogadores poupados ali, das suas maiores estrelas do elenco, podemos dizer. Hulk não jogou, Paulinho não jogou, Arana não jogou e Scarpa estava no banco, né? Foi acionado apenas no segundo tempo. Então, assim como qualquer outra equipe no campeonato, o Vitória já teve oportunidades assim. É normal, não é algo que acontece apenas com o Vitória. E o Vitória, por exemplo, pegou um Palmeiras desfalcado há pouco tempo no Allianz Parque e aproveitou a oportunidade e venceu o Palmeiras. E foi uma vitória muito importante, né, pro Arthur, e contexto da equipe. inclusive me surpreendeu esse Atlético nesse desenho. Por quê? Porque nesse meio de semana é data FIFA. Não tem Então jogo, a né? gente não tem jogo, nem Libertadores, nem Copa do Brasil. E no final de semana passado, há 3 dias de iniciar o duelo contra o Vasco, na Copa do Brasil, o Atlético foi até Campinas enfrentar o Palmeiras, tá? O Palmeiras teve que levar o mando de campo pro Brinco de Ouro, e o Atlético foi com uma versão muito mais pesada do que a de hoje. E aí eu fico me perguntando, com Hulk, com Arana, com Scarpa, então, assim, eu fico me perguntando, não era muito mais estratégico segurar naquele jogo, já que você tinha um duelo iminente de Copa do Brasil e você tinha uma capacidade de pontuação muito menor e ter uma força máxima para garantir os 3 pontos contra o Vitória? Porque a Um escolha que jogo o bem Atlético mais fez, descartável, né? a escolha que o Atlético fez deixou um ponto. Foi como se fosse assim, ó. Se a gente não mandar um time suficientemente forte para São Paulo, para Campinas no caso, a gente perde o jogo. Então a gente precisa ter força. E aqui contra o Vitória, 50% resolve. E aí perdeu lá e não resolveu contra o Vitória, né? Pois é, eu senti um pouco disso também, viu, Fred? Eu me lembro que a gente fez uma análise há pouco tempo de raio-x
e a gente trouxe os próximos jogos do Vitória, e eu vi que tinha um Atlético no meio, eu me lembro que eu até perguntei pra Minhoca, pra você, tipo, ó, tem chance desse Atlético vir reserva ou misto? Porque a gente sabe que o Atlético tá envolvido em outras duas competições, né? E a gente tinha chegado à conclusão que, por ser antes de uma data FIFA, provavelmente não aconteceria. Até porque você perde um pouco até de ritmo de jogo. Esses jogadores vão ficar agora um bom tempo sem jogar até a volta ali, quando o Atlético estiver jogando partidas super decisivas, né? A volta contra o Vasco, por exemplo. Então, talvez tenha rolado isso, um pouco de menosprezo ali do Atlético em relação ao Vitória. Um erro grande, porque esse mesmo Atlético jogou contra o Vitória no Barradão no turno, sem Hulk e Paulinho, e perdeu do Vitória. Então, assim, ele tinha um exemplo claro ali de que não é qualquer equipe que seria suficiente para vencer o Vitória, né? Mas analisando do ponto de vista do Vitória, querendo ou não, quando você vê essa escalação, abre uma janela de oportunidade. Não quer dizer que o jogo seria fácil, mas é uma oportunidade, né, de você enfrentar um adversário que não teria ali os principais jogadores, igual aconteceu, como eu falei, no primeiro turno. Mas essa oportunidade ficou um pouco, quando a gente olha no primeiro tempo, um pouco só no papel. Porque na prática, o que a gente viu no primeiro tempo foi um Vitória que não participou do jogo. Foi um primeiro tempo de amplo domínio do Atlético Mineiro. E se a gente faz um recorte até ali os 20 minutos, o Vitória não conseguia basicamente trocar 3 passes. Tá? A única chegada basicamente que o Vitória teve foi um lance no começo ali que é marcado impedimento, né, que tem uma chegada ali que a jogada é parada. Na verdade é uma falta que é marcada, salvo engano. Mas fora isso, o Vitória não tem nada. O Vitória não consegue passar do meio campo. E é bem verdade que até saiu o primeiro gol do Atlético ali por volta dos 7 minutos, o Atlético não tinha tido nenhuma chance, porque o sistema defensivo não tinha falhado. Mas é aquela história, quando você está enfrentando um adversário que, por mais que não esteja com seus principais jogadores, tem um nível alto de qualidade dentro do seu elenco, e ele tem o domínio da bola por completo, tá com a bola todo o tempo, sempre rondando a sua área, uma hora você vai errar. Uma hora você vai falhar. E aí você fica susceptível a isso acontecer em vários momentos da partida, e quando isso acontecer, a chance de você levar um gol é muito grande. E foi assim que saiu o gol do Atlético já no comecinho, ali nos 7, 8 minutos, né? Um lançamento de Júnior Alonso na defesa, ele faz o lançamento com enorme tranquilidade, sem ninguém marcando ele, e eu destaco isso porque isso é um ponto que a gente viu muito diferente no segundo tempo, então eu vou até voltar nisso depois. Ele encontra na área Vargas também recebendo com certa liberdade, ele toca para o meio da área e Fausto Vera finaliza ali com desvio, fazendo 1-0. E aí, se o começo de jogo dava um pouco aquela sensação já de que o Vitória não vinha chegando, dali para frente foi só piorando. Como eu falei, até os 20 minutos foi um momento de completo domínio do Atlético e um Vitória que não participava do jogo. Era em ritmo de treino que o Atlético jogava, parecendo que não tinha um adversário do outro lado. O Atlético teve outras oportunidades, chamava atenção muitas vezes, como Palácios, por exemplo, que é um jogador que jogava pela direita, conseguia costurar mais de uma vez para a entrada da área com enorme liberdade, puxando para a perna esquerda dele, né, que é a perna boa, sem ninguém tirar a perna dele, né, que é algo meio que claro assim. Você percebe que a jogada que ele vai fazer, isso já fecha o ângulo do chute. Isso não acontecia. Então, isso aconteceu várias vezes. Teve uma finalização de Fausto Vera que passa muito rente à trave também, ali perto dos 20 minutos. Enfim, várias chegadas do Atlético que poderia já ter até chegado a um 2-0 ali até antes dos 20 minutos. E eu faço esse recorte dos 20 minutos porque é mais ou menos a partir dali, 25 por ali, que o Vitória consegue reagir um pouco nesse primeiro tempo. O Vitória tem um único recorte pequeno onde ele consegue levar algum risco ao Atlético Mineiro, que é um lance onde ele consegue recuperar uma bola no ataque, sai na jogada no contra-ataque muito bom com o Mateuzinho, e Mateuzinho acaba tendo uma tomada de decisão muito falha, porque ele tem no lado direito o Mosquito passando e no lado esquerdo o Alejandro passando. Ele prefere segurar a bola, acaba sofrendo a falta, leva até o cartão amarelo do Bruno Fux, mas assim, uma falta que não era tão perigosa quanto o lance em si, né? Alejandro, se ele recebe, por exemplo, na esquerda, que eu acho até que era o melhor passe, ele ia estar cara a cara com o goleiro, né? Então era uma chance muito clara que o Vitória teve ali de empatar. Mas assim, por curiosidade, no lance dessa falta, que eu até falei há pouco, que não era tão perigosa como a chance que o Vitória poderia ter, tem uma finalização na trave, né? No travessão, na cobrança de Lucas Esteves. Então, é um momento ali onde o Vitória consegue chegar com maior perigo, tem essa cobrança na trave e pouco tempo depois tem uma finalização de Alejandro já no rebote dessa trave, que a bola também vai para fora. Mas esse é basicamente o recorte que tem ali que o Vitória leva perigo. Um recorte de, sei lá, 2 minutos.
pouco tempo depois disso, o Vitória ganha um pouco de confiança na partida, o Atlético eu acho que sente um pouco essa chegada do Vitória. Você tem alguns minutos em que o Atlético não consegue sair tanto, mas aos poucos o jogo vai voltando àquele retrato do começo, que é um Atlético muito mais dominante, um Atlético tendo a bola, um Atlético sempre presente na área e sempre levando perigo, na iminência de, numa falha do Vitória, conseguir fazer um gol, e foi isso que aconteceu ali pertinho do final do Já segundo no tempo, fim né? do primeiro tempo, né? Do primeiro tempo, perdão. Um cruzamento da direita e Vargas com espaço, ele acaba cabeceando, um cabeceio que ele tá quase que agachado, assim, é um peixinho ele deitado no campo, a bola desvia em Neres e tira completamente Lucas Arcanjo da jogada, 2-0 para o Atlético, um resultado naquele momento justo, como eu falei, até mesmo ali antes dos 20 minutos, o Atlético já tinha criado o suficiente para ter chegado aos 2-0. Né? O Vitória realmente não apareceu na primeira etapa, e é engraçado porque quando teve a escalação, né, eu mandei lá no Clube 45, né, que era uma oportunidade para o Vitória, o Atlético. E aí o pessoal disse assim, pronto, foi Arthur falar que acabou o jogo para o Vitória. E aí quando teve o 2-0, eu coloquei no grupo também a mensagem dizendo, ó, o Vitória tá morto no jogo. O Vitória não consegue passar do meio-campo. Esse 2-0 parece que liquida a fatura. Segura tu, lá vem o Vitória. É, exatamente. Então, assim, parece que o que eu falava era o contrário, tá? Então, a força no grupo ali estava muito forte hoje e os outros resultados do dia mostram que realmente a força lá estava muito forte. E aí Absurdamente, por termina, sinal. Absurdamente. Absurdamente. a turma trabalhou pesado. E aí, no intervalo, então, depois que termina esse primeiro tempo, eu acho que o sentimento é geral de que o Vitória tinha muita coisa para mudar. Né? Embora o jogo fosse complicado, um adversário fora de casa e tudo mais, mas não dava para o Vitória jogar como jogou no primeiro tempo. Eu até falei, quando estava ali por volta dos 20 minutos, que para mim eram os piores 20 minutos iniciais do Vitória na Série A. O Vitória realmente mal tocava na bola. E no intervalo acontece uma coisa que eu acho que vale ser destacada porque chama muita atenção. Né? Você está perdendo de 2-0 na casa do adversário, num cenário complicado como o Vitória está, brigando para não cair. A expectativa de todo mundo é: vamos tirar um volante e colocar um atacante, vamos tirar sei lá, trocar um volante por um volante mais ofensivo, trocar um atacante por outro. E Carpini faz uma mudança que o torcedor, no geral, tenho certeza que não entendeu naquele momento. Ele tira Carlos Eduardo, o atacante, que estava muito mal, spoiler, e coloca Edu, zagueiro. Então imagina a cabeça do torcedor que vê a equipe Contrassenso, perdendo né? por 2-0 e ele tira um atacante para colocar um zagueiro. Mas acontece que essa mudança vira o jogo, assim, muda completamente a partida. E é importante destacar para mostrar que muitas vezes uma troca de posição, se você olha apenas a posição do jogador em si, né? Uma troca de jogadores, perdão, se você olha apenas a posição do jogador em si, não vai dizer se a equipe por si só vai ficar mais ofensiva ou defensiva, ou se vai funcionar melhor ou pior. Né? Tem muitos aspectos ali envolvidos com isso. Basicamente, a estratégia ali de Carpini, e ele até fala sobre isso na coletiva, que eu estava ouvindo há pouco antes de entrar aqui, era meio que espelhar a equipe do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que jogava com 3 volantes, 2 jogadores no meio, basicamente, uma linha de 5 no ataque, e o Vitória, com isso, ele consegue colocar 5 jogadores para jogar numa linha de trás, para tirar um pouco da amplitude do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que, como eu falei, explorava muito isso. Eu até falei aqui de Palácios, por exemplo, que é um cara que recebia muita bola na ponta e puxava para o meio com espaço para conseguir fazer as jogadas. Os 2 gols que o Atlético faz, por exemplo, é explorando essa amplitude, seja num lançamento para a bola ser tocada por Vargas para o meio da área, seja num lançamento que vem também para chegar na ponta e depois ter o cruzamento, né, para Vargas finalizar de cabeça. E aí, com isso, ele consegue ter uma linha de 5 atrás, porque ele vai ter 3 zagueiros mais os 2 laterais. Ele fica também com a linha de 3 no ataque, pressionando a equipe do Atlético nessa saída, para não ter tanto espaço. No final do dia, ele espelha o time para que ele funcione da mesma forma que o Atlético vem funcionando e colocando ali dificuldades ao modelo de jogo do Atlético. E isso funciona. É um começo de segundo tempo que, obviamente, o Vitória se lança mais ao ataque, como era esperado. O Vitória estava perdendo por 2-0, então fica um jogo mais aberto. Tanto que já com pouco tempo ali, tem uma jogada que Alejandro faz muito bem o pivô para o William Oliveira. Só que o William Oliveira não consegue aproveitar e aí vem um contra-ataque do Atlético Mineiro que a bola termina batendo no travessão de Lucas Arcanjo, já no comecinho do segundo tempo, não tinha nem 5 minutos de jogo. Então mostra como realmente era um cenário de jogo mais aberto, mas isso era natural que acontecesse com a equipe com 2 gols contra ali no placar. Só que pouco tempo depois, a característica que mais chamou a atenção do Vitória, da equipe do Vitória no segundo tempo, era justamente o quanto estava pressionando a saída de bola do Atlético Mineiro. E aí eu volto para aquele meu comentário ali do que eu fiz do primeiro tempo, né? Quando no primeiro gol Alonso teve uma liberdade
gigantesca para fazer o lançamento que culminou na jogada do gol logo no comecinho. No segundo tempo, o Atlético não teve isso basicamente em hora nenhuma. Então, acho que para além da questão tática também, teve uma questão de, talvez de garra, comprometimento, talvez isso nem é tão justo falar nisso, mas eu acho que de atenção mesmo da equipe do Vitória, sabe? Entender a gravidade da situação e que tinha que estar jogando duro ali em todas as jogadas. E foi isso que a gente viu no segundo tempo. Um Vitória que pressionava muito o Atlético na saída. Os zagueiros do Atlético claramente sentiram isso. A gente não viu uma nem duas vezes, a gente viu várias vezes o Atlético errando na saída de bola. Só que o que vinha acontecendo o Vitória conseguia recuperar a bola, mas não aproveitava quando tinha essa bola. Então a gente viu algumas vezes, por exemplo, o Vitória recuperava a bola no ataque, mas trocava 2, 3 passes e devolvia a bola para o Atlético, porque não conseguia dar seguimento a essa jogada. Até que, num desses lances, ali já perto dos 20 minutos, o Vitória chega ao gol. Né? Um lance que o Vitória recupera a bola no ataque. Nessa jogada de pressão, de recuperação, ganha o escanteio. Na cobrança de escanteio, o Mateuzinho, né, que é inclusive um cara que eu já vi muitos torcedores do Vitória pegando no pé de como ele não é 100% jogador das bolas paradas. Muitas vezes tem um rodízio, muitas vezes Felipe Machado, por exemplo, era o cara das bolas paradas, mas Mateuzinho é visto como muitos torcedores como um cara que deveria estar ali, e ele realmente hoje comprovou isso. Ele cobrou a bola parada na cabeça de Wagner Leonardo, e aí o Vitória consegue diminuir o placar para 2-1. E o 2-1, obviamente, ele muda o jogo, coloca fogo na partida, pois era um Vitória que naquele momento já era melhor que o Atlético, já pressionava, já tinha um Atlético meio titubeante, como eu falei, sentindo essa marcação mais pesada do Vitória. E aí leva um gol e você sabe, né, que o 2-0 é aquele placar que quando sai um gol ele muda o astral do jogo, o motivacional da partida. E aí, pouco tempo depois, tem uma pintura de Alejandro, né? Uma jogada de contra-ataque. Ele recebe a bola quase flecha, que ali né? Uma flecha vertical, com balançada, com pedalada, com bola no meio das pernas de Bruno Fux, assim, jogadaço e finalização com extrema frieza, golaço, pô, pintura. Demais. Mais uma, né? Porque contra o Cruzeiro ele já tinha feito uma pintura. E o futebol tem umas coisas. Eu tava precisando sair de casa mais ou menos nesse horário. E aí sai o gol de Wagner, tá? Eu fico vendo o replay. Minha esposa já assim, ó, vamos sair. Não, segundo dia eu fiquei vendo o replay de Wagner, desliguei a televisão. Aí o cara, pra sair, o cara sempre demora pra alguma coisa, tudo. Quando eu cheguei no carro, que eu abri o WhatsApp no grupo 45, tava assim, letras garrafais. Virou, porra, virou. Eu disse, porra, meu irmão, do elevador pro carro, a Vitória fez 2 gols. Aí eu abri o aplicativo, né? Abri o score do Game Arena, tava lá piscando, mas sem mostrar o terceiro gol, né? Mas é impressionante como o jogo se transforma, né, do nada, né? É impressionante, Fred. O momento do jogo ali, né? Tem hora que ele se transforma, como o Arthur falou, né? O 2-0, ele é um resultado, principalmente se você está em casa, ele é um resultado que lhe dá alguma tranquilidade. E é natural que dê. É até ruim se o time ficar intranquilo com o 2-0. É ruim, né? Mas isso rapidamente se transforma num cenário de pressão. Quando você, dentro de um contexto que você está sofrendo uma blitz ali, você sofre 1-0. Você é vazado. Porque o 2-1, ele já vem aquela coisa, não é um 2-1 no bambo, não é um 2-1 que foi encontrado ali um gol por acaso, mas que não reflete o que estava rolando dentro de campo. É um 2-1 que reflete o que estava acontecendo dentro de campo, na arena. É o pior 2-1, né, Celso? Porque assim, se é um 2-1 que tá empatado e você faz um gol, você tem confiança ali. Mas o 2-1, que você tem o 2-0 e leva um gol, o momento é todo do adversário. É essa a sensação. Então é isso. É exatamente isso. Então aí o Vitória aproveitou e teve esse melhor momento do time no jogo, né? Que é essa blitz aí que o Fred acabou de relatar. Né? Exatamente. Tem o gol de Alejandro, né? Um gol que sai ali 5 minutos depois do primeiro gol. Uma jogada de contra-ataque. Porque o que é que acontece, né? E aí é importante fazer esse comentário. É um Atlético Mineiro que está jogando dentro de casa contra o Vitória que está na zona. Então, não é um Atlético Mineiro que leva um gol e você vê ele, vou baixar minhas linhas e vou me retrancar para manter o resultado.
A gente só foi ver isso acontecer mais para frente quando sai a expulsão, mas até ali era um atleta que se lançou mais ao ataque para procurar reagir. Então o lance mesmo de Alejandro é um lance de contra-ataque, ele recebe a bola quase que no meio-campo, vai carregando, coloca nas pernas ali de Bruno Fux, depois puxa para o lado tirando de Alonso, faz uma finalização, belíssimo o gol dele. E o lance que Fred fala da virada acontece também menos de 5 minutos depois. Então, num recorte ali de menos de 10 minutos, o Vitória sairia de um 2-0 contra para um 3-2 a favor. Um Atlético completamente nas cordas, sentindo completamente o jogo. E o lance ali acaba sendo anulado, né? Porque tem um impedimento de Janderson no início da jogada. Mas mais uma ótima participação de Alejandro. A jogada começa no ótimo pivô dele, servindo para Esteves. Esteves faz o passe para Janderson, né? Eu acho que até demora um pouco ali. Janderson acaba ficando em posição de impedimento. Rola um bate e rebate na área, bate, espalma, tira a zaga, volta e aí depois acaba tendo a finalização ali de Cáceres, mas ali já tinha sido marcado impedimento antes. Então, e o gol ali, se saísse, se fosse confirmado de fato, era justo pelo que a gente via no momento no jogo, né? Era um momento realmente 100% do Vitória. O Vitória mandando na partida. E ali, como eu falei, acontece isso. Logo depois desse lance, para mim, acontece algo que eu não consegui entender, que foi a mudança de Carpini tirando Alejandro. Alejandro tinha acabado de sair de dois lances Everaldo, né? ali, que ele foi muito bem, estava com confiança em alta, sabe? Aquela história que camisa nova a gente sabe como pesa muito a confiança, e ali no momento não tinha ninguém em campo mais confiante do que Alejandro, depois das jogadas que ele conseguiu entregar, e ele acaba sendo substituído para a entrada de Everaldo. Eu entendo que estava jogando Vitória em determinado momento ali com Alejandro e Janderson centralizados, meio que num abafa. Então, talvez tenha sido uma questão de voltar para uma estratégia natural de jogo, de você ter dois jogadores abertos e apenas um centralizado. Mas não sei se eu tiraria Alejandro ali naquele momento. Na verdade, eu sei, eu não tiraria Alejandro naquele momento. A não ser que ele tenha pedido para sair, tem uma questão física que a gente não sabe aqui, mas eu não teria feito essa alteração. Mas o ponto é que dali para frente a gente vê um jogo num cenário como eu falei, né, agora há pouco. É um Atlético que se lança também um ataque. O Atlético que, por exemplo, aciona Scarpa, né, começa a acionar suas peças ali do banco de reservas buscando o resultado, porque, como eu disse, era um Atlético que o empate não era de forma alguma interessante para ele. Como eu falei, no 2-1 o Atlético já estava indo para o ataque porque queria reagir no jogo. E isso dava espaço para o Vitória. E ali, pouco tempo depois, a gente viu o lance da expulsão de Everson. O lance acontece já por volta de 35 minutos, eu imagino, por ali. Um lance em que Mateuzinho ganha numa bola, mais uma bola que é pressionada da defesa do Atlético, né? Mais uma vez o Vitória pressionando, a defesa do Atlético acaba fazendo um corte meio alto, batendo cabeça ali, Mateuzinho ganha a bola, faz o drible, Everson sai do gol, abrindo os braços completamente atabalhoado, a bola bate no braço dele, ainda sobra para Janderson, que na finalização acaba chutando para fora, né? Ele poderia ter finalizado melhor, ou até tocado a bola. Eu acho que é Everaldo era que passava ali pela direita, que poderia receber essa bola para tentar o gol, porque estava o gol aberto, né? Como eu falei, Everson tinha tocado na bola antes, então não tinha ninguém no gol da equipe do Atlético Mineiro. O lance segue, depois o VAR olha e até achei que o árbitro demorou mais do que o normal ali no VAR, porque para mim foi muito claro o lance da expulsão, sabe? Depois que você vê o braço de Everson aberto e a bola claramente batendo no braço, não tem muita discussão daquela expulsão ali. Por mais que Everson não tenha tido aquela mão na bola, perdão, de forma deliberada, no sentido de ele viu a bola passar e colocou o braço para tocar, mas a partir do momento que ele sai do gol e Assume, né? coloca o braço aberto, ele está Assume o assumindo risco, né? completamente o risco. Porque se a regra Não, ele não. saiu para fazer, ele fez essa escolha, né? Ele fez essa Fez o escolha. bloqueio, né? Ação de É, bloqueio que se fala. Porque se a regra não pune isso, imagine que todo jogador, então, quando ele for para é. uma disputa como essa, ele vai abrir os braços e se bater, ele vai dizer, não, Goleiro de mas eu não tive handball. intenção. Não tem É, como. Né? goleiro de handball. Ele tá tomando proveito ali do espaço Exatamente. corporal com os braços abertos, né? Então não tem como. E aí ele é expulso. E engraçado, eu na hora comentei no grupo também do Clube 45 dizendo, veja, eu acho que agora o Vitória vai ter menos chances de claras de chegadas com espaço do que com 11 contra 11, porque com certeza agora o Atlético vai mudar completamente a forma de jogar, baixar suas linhas e retranca total para não levar o gol, porque você tendo um jogador a menos, basicamente se esvaiu a chance que o Atlético tinha de qualquer reação para conseguir um gol e a vitória. E acabou acontecendo isso um pouco. Né? Um pouco que eu digo porque a gente viu um retrato do jogo até o finalzinho ali, de muito toque do Vitória do lado para o outro. Acho que em alguns momentos faltou até
aceleração da equipe do Vitória, entender um pouco a situação do jogo ali, e eu vou trazer isso um pouco melhor quando a gente fizer as análises individuais, até para o comentário aqui não ficar tão longo, mas não foi um Vitória que teve tantas chances claras. Era um Vitória que ficou realmente muito preso naquilo, de tentar trocar a bola para um lado, para o outro, procurando espaço para fazer um cruzamento, para procurar alguém melhor desmarcado, perdão, fazendo uma jogada nesse sentido, mas que não encontrava. Até que, basicamente, no último lance do jogo, Mateuzinho tem uma chance assim que assim não pode desperdiçar de forma alguma, sabe? É. É um lance que Neres tem a bola na zaga. Ele até demora um pouco para fazer o toque. Eu imagino que o torcedor que estava vendo devia estar pé da vida com o Neres naquele momento, porque ele segura a bola, sabe? Não faz um toque rápido, mas ele encontra um excelente passe entre linhas para Mateuzinho. Mateuzinho toca rápido para Wagner Leonardo. Wagner Leonardo já estava como atacante naquele momento, fazendo o pivô ali. Ele devolve para Mateuzinho e Mateuzinho, cara a cara com o goleiro, finaliza muito, muito fraco. Sabe? A impressão que deu é que ele estava sem perna já, sabe? Cansado, extenuado e que faltou ali vigor físico mesmo para conseguir finalizar melhor, mas é um lance que não dava para ter perdido, porque realmente foi a bola da virada e da vitória do Vitória que acabou não vindo. E aí, para fechar meu comentário, falando da montanha-russa de sentimentos, né? É um jogo que, se a gente, antes da partida, faz uma pergunta para o torcedor do Vitória, com certeza todo mundo assinaria o empate. Torcida do Sim. Vitória, em massa, todo mundo diria, não, o empate está ótimo, o jogo é fora de casa, mesmo sabendo do Atlético Misto, que, como eu falei, era uma oportunidade, mas mesmo assim diria, não, o empate está de bom tamanho, somar um pontinho lá. Quando passa o primeiro tempo e leva 2-0, meu amigo, se tinha alguém que não assinava o empate, essa pessoa na hora assinaria. Na verdade, ela talvez reagiria dizendo, não, é impossível, assim, não tem como, não dá, a equipe não está dando sinais para isso. Mas é incrível que no final, o sentimento imediato, eu acho que não tem como ser diferente, é de frustração da torcida, porque realmente a equipe esteve muito próximo de conseguir a vitória, né? E de conseguir uma vitória que seria fundamental, assim, gigantesca para essa campanha do Vitória de permanência na Série A, né? Uma vitória assim fora da Essas curva fora realmente, da que não curva, estava nas né? contas. É. Exatamente, Celso. Seria uma Eram vitória os fora 3 da pontos curva. que O você não estava ponto. contando, né? Perfeito, perfeito. O ponto já é um pouco fora da curva. E é essa sensação que se debate aí no momento, principalmente por conta do 2-0 aí nas costas no começo do jogo. Mas vamos lá. Agora eu vou pedir para o nosso querido Alan trazer aqui o nosso campinho para a gente começar a distribuir os conceitos dos jogadores do Vitória nesse 2-2 lá na Arena MRV. Vamos começar com o Lucas Arcanjo. Arthur, alguma coisa que Lucas Arcanjo pudesse fazer para evitar algum dos gols? Como é que você vê aí a performance desse jogador que é tão importante para o Vitória? Eu vou colocar o jogo mal para Lucas Arcanjo, Bem, mas não vai ser por causa dos gols tomados. Eu acho que nos gols ele não tinha nada que pudesse ser feito ali. 2 lances, inclusive, que a bola desvia na marcação, que tira ele completamente da jogada. Mas eu acho que Lucas Arcanjo hoje pecou na saída de bola, tá? Muito mal assim na saída. Ele realmente é um goleiro que não se destaca por essa característica. Normalmente ele não vai bem na saída de bola, mas hoje foi um jogo que ele precisou ser acionado, até mais do que a média, podemos dizer assim, e ele não conseguiu ajudar tanto. Eu falei até no meu comentário que alguns jogadores do Vitória acho que faltou entender um pouco a urgência ali, não só a urgência, né? Óbvio que todo jogo agora para o Vitória é urgente diante da situação da equipe e da luta difícil que é para não ser rebaixado, mas a oportunidade que o Vitória tinha de conseguir a vitória, em alguns momentos ele prendeu a bola, até mesmo quando o Vitória estava perdendo. Teve um lance no começo do segundo tempo que o Vitória estava perdendo de 2-0 e Lucas Arcanjo ficou, sabe, com a bola ali no pé, parado, como se a equipe tivesse a vantagem no placar. letárgico. Então, exatamente, muito. Eu entendo que tem que ter calma, mas às vezes demais também não faz sentido diante da situação do jogo. Então, por causa disso, eu vou colocar o jogo mal aqui, mas não acho que ele falhou em nenhum dos gols, tá? Acho que Lucas Arcanjo ele já virou uma figurinha que a torcida vem pegando muito no pé e eu vejo muito torcedor falando de falhas dele em gols que eu não concordo. Eu acho que ele já virou aquele goleiro que o torcedor não confia mais. E aí, se a bola não for no ângulo, é falha dele,
sabe? É um pouco do que a gente vê, por exemplo, o Alisson na seleção. O Alisson, o torcedor não confia, então assim, se a bola não for no ângulo, vai ser visto como falha dele. É um pouco do que Arcanjo vem sofrendo no Vitória. Mas eu acho que hoje as duas bolas ele realmente não tinha o que poderia ser feito ali. Não coloco culpa nele nos dois gols tomados. Muito bem. Na defesa, a gente começa na direita com Cáceres. Razoável para mim, Cáceres. A avaliação do Vitória também vai ser complicada porque quase todo mundo fez um primeiro tempo muito ruim e quase todo mundo fez um primeiro tempo muito bom. Então tem O que fazer a segundo, né? média ali o segundo tempo, perdão. Tem que fazer uma média aqui do que pesou mais. Cáceres para mim é um cara que fez um primeiro tempo não tão ruim, mas também não cresceu tanto no segundo tempo, sabe? Ele cresceu, obviamente, mas não teve algo tão fora da curva para tirar ele dessa avaliação ali do razoável. Eu acho que ele foi um jogador ok. Obviamente, no segundo tempo participou mais. Teve o lance do gol anulado, por exemplo, que seria um gol dele. Mas teve lances ali de cruzamentos, por exemplo, bem ruins também. Enfim, vou deixar o razoável aí para Cáceres. Boa. Vamos agora com a dupla de zaga, começando com Neres. Razoável também para Neres, tá? Eu acho que ele falha ali, principalmente no segundo gol, que a cabeçada de Vargas está ao lado dele. Como eu falei, Vargas teve certa liberdade. Vargas quase que se agachou, quase não, ele se agachou ali para fazer a cabeçada. Acho que Neres poderia ter tido um melhor papel. Mas no segundo tempo ele cresceu bem de rendimento, foi um cara que ajudou bastante na saída de bola, por exemplo, cresceu nesse aspecto. Esse lance, por exemplo, que eu falei da chance que o Vitória teve de virar o placar, começou num passe dele, um passe muito bom, mas coloco o razoável ali fazendo a média dos dois tempos. Já Wagner E Leonardo eu vou no jogou Wagner bem. Leonardo. Bem, Jogou né? bem. Para Isso. além do gol, o gol meio que coroa uma atuação que já era boa, né? Isso. Wagner Leonardo, para mim, ele só não vai ser muito bem porque ele está presente nos dois gols que o Vitória leva. Não que ele seja o maior culpado ou o grande culpado, mas nos dois lances ele vacila. No primeiro lance, a Vargas ali, a marcação seria dele. E no segundo lance, ele passa batido ali também na marcação, que a bola é entre os dois, né? É entre Neres e Wagner Leonardo que Vargas acaba cabeceando. Então ele está presente nas duas jogadas, isso tira muito bem para ele. Mas fora isso, assim, o Wagner Leonardo seguro como sempre, combativo como sempre. O Wagner Leonardo que fez um gol que botou o Vitória no jogo, porque por mais que o Vitória vinha se recuperando na partida e vinha bem ali no segundo tempo, mas aquele gol que mudou completamente o ânimo, né? E um gol de bola parada, um gol muito importante. No final do jogo, como eu falei, o cara estava de 9 e conseguiu um pivô importante ali para Mateuzinho. Então, o cara que O dele ele funcionou. fez, né? Exatamente, funcionou até em outra parte do campo que não é a dele. E realmente é um jogador muito importante. Teve um lance até no segundo tempo que ele sente ali o tornozelo. Eu tenho certeza que todo torcedor do Vitória entrou em completo desespero ali, porque se perde Wagner Leonardo para a reta final, ia ser um golpe duríssimo pro Vitória. Mas jogou bem para ele e, importante, não levou amarelo. Ele é um jogador que está jogando há algumas partidas aí pendurado. Então, toda rodada é o torcedor do Vitória também cruzando os dedos para ele não levar amarelo e não ter esse desfalque. Tudo bem. Para a gente fechar essa linha, vamos com Lucas Esteves. Jogou bem também, tá? Eu só não vou colocar o muito bem para Esteves porque o jogador, o Palácios, né, que eu falei que teve liberdade muitas vezes, foi em cima do lado de Esteves. Então isso que tiro muito bem dele. Mas ele foi um jogador que a cobrança de falta, por exemplo, que a gente teve no primeiro tempo, a melhor chance na vitória, foi com o Esteves. Um cara muito regular, né? Como o Carlos Júnior está falando aqui, lateral nota 7. Eu já falei muitas vezes aqui. Lucas Esteves é um cara que eu não vi ainda fazer no Vitória uma atuação abaixo do razoável, sabe? E cresceu muito de rendimento. Hoje foi mais uma boa partida. Do primeiro tempo do Vitória, para mim, o melhor. No segundo tempo, tem alguns jogadores que entraram do banco que também foram muito bem, mas essa avaliação aí de jogou bem para Esteves tá bem justa. Mateuzinho, Luan e William Oliveira. Pronto. Os três terão avaliações negativas, tá? Vou no escadinha. O pior para mim foi Luan. Luan, muito mal. Muito mal. Luan, o meu comentário sobre ele vai ser até um pouco repetitivo, mas assim, a limitação dele no passe é muito latente. E hoje ele errou passe assim de, sei lá, 2 metros, sabe? E também dormindo na marcação. Teve uns 2 lances no primeiro tempo que ele tá dormindo ali, a bola é recuperada pelo Atlético, o Atlético vem em um contra-ataque. Muito mal o Luan hoje.
muito mal mesmo, assim, nem a parte da marcação, por exemplo, que sempre foi a fortaleza dele, não funcionou. A gente viu o time do Atlético ter espaço para finalizar da frente da área várias vezes, a frente da área ali desguarnecida, que é um setor do campo que Luan é quem deveria estar ali, né, para Deu uma proteger a melhorada aí. equipe. Então, Tava um vermelho ali, vermelho Vamp. Dá o Ctrl Z aí, Alan, para Fred dar uma. Olha aí, Fred. Esse um vermelho vermelho aí meio é o anêmico, vermelho. né? Não, é o vermelho do cara que chupou sangue, velho. Meu Esse Deus do cara aí. céu, veja só, não crie isso não, viu? Porque a turma vem pesada. Ah! A Tem um turma jogo vai depois aí usar, a que eu turma soube vai que vai ter usar. muito vermelho. É. Você acertou em cheio aí, sem querer, viu, Alan? Ficou Ravel vem. trincado. É, Trincado. comprou duas tintas ali de lata de duas latas de tinta Renner vermelha. Ainda existe Renner. Existe, pô. Rapaz, Patrocinou o nunca mais Bahia, tinha visto. patrocinou o É. Bahia, patrocinou o Sport Bahia nos anos É, 90. verdade. E Verdade. fazia uma Copa. Se Cássio estivesse aqui, ia contar agora toda a história da Copa Renner. Verdade Sabia também. dessa, não. Como o Cássio não está, tu não conheceu a Copa Renner? Não. Meu amigo, vem time de E eu fora digo jogar, mais, vem time de e eu digo Portugal. mais, se tu me falasse assim, sem falar da tinta, existia uma Copa Renner, eu ia pensar que era da loja de roupa. 96, Torneio Internacional de Verão. Esporte, Bahia, Porto e quem? Tem do Uruguai também, né? Vê Nacional, só. Cerro. Ah, Meu amigo, foi Nacional e Cerro, isso mesmo. Foi. Nacional e Cerro. Nacional e Cerro. Veja só. campeonato Com grande. Cássio aqui, ele colocaria a história toda. Sem Cássio, a gente vai no Google. Exatamente. Exatamente. Aí vamos Se, lá. se não me falha a memória, Sport e Bahia foram para a final, o Sport perdeu do Bahia. Foi duas Bem, vezes, 96 e 97. na dúvida, chuta isso, né? Que a chance de acertar é grande, né? Sport É, perdendo do Bahia. exato. Exatamente. Ganhou do esporte. A final foi Sport Bahia, justamente. O jogo foi 3-3 e o Bahia vence nos pênaltis, 5-4. Segue o jogo? Traz o vermelho. Vai embora, William Oliveira. Laranja. Laranja para o William Oliveira. Foi um cara que falei muito bem dele aqui na última partida. Disse, né, que a vaga de titular deveria ser dele, de fato foi, mas não conseguiu ajudar, assim. O laranja é porque ele não está no mesmo patamar de Luan, tá? Luan realmente ficou um degrau abaixo. Mas o William Oliveira também não foi bem, também desligado, também errando passes. Melhora um pouco no segundo tempo? Melhora, como toda a equipe do Vitória, mas não o suficiente para tirar essa classificação dele. Laranjinha aí para o William Oliveira. Muito bem. E Mateuzinho, para a gente fechar esse meio? Tô lá. Mateuzinho laranja. E Mateuzinho, ele só não vai ser vermelho por dois motivos. Porque o lance do primeiro gol é uma bola parada cobrada por ele. Então, ele tem uma participação importante na recuperação do Vitória ali para entrar na partida. E porque o lance da expulsão de Everson é uma boa jogada dele. É uma jogada que ele ganha ali na marcação, ele consegue ganhar a bola, faz um drible e aí tem um lance ali com Everson que Everson acaba sendo expulso. Mas basicamente as participações efetivas, né, positivas ali de Mateuzinho acabam aí. Obviamente tiveram outros lances, né, que ele consegue um drible, abre a jogada e tal, é um jogador muito participativo, mas ele também teve participações negativas muito fortes no jogo. A melhor chance do Vitória no primeiro tempo, ele tem um erro na tomada de decisão em não acionar Alejandro nem Mosquito, principalmente Alejandro, que eu acho que estava numa posição melhor. E desperdiça essa chance, que é onde tem a falta que o Lucas Esteves cobra na trave. E o principal, o lance no final do jogo, que ele não poderia, de forma alguma, ter perdido aquele gol. Eu sei que está cansado, sei lá, correu muito, mas assim, não dá para justificar o lance ali que ele perde. Realmente esteve nos pés de Mateuzinho os 3 pontos de hoje, ele acabou desperdiçando, então laranjinha aí para ele. Muito bem. Agora a gente vai fechar aqui com os atacantes. Gustavo Mosquito, Carlos Eduardo e Alejandro. Mosquito, vou começar pelo mais fácil, assim, vou dar uma escadinha. Carlos Eduardo, muito mal. Assim como o Luan, o pior do Vitória na partida. Participação basicamente nula no jogo. Não consegue dar
dar seguimento nas jogadas. É um cara que está pedindo já para perder essa posição de titular. Já defendi ele aqui algumas vezes por ser participativo, por ser um cara que ajuda no jogo e tudo mais, mas assim, não dá. Muito mal. Não O dá, Vit... não dá. Foi foda agora, viu? É isso, é isso. Pensei exatamente a mesma coisa. Chega, fui no ritmo aqui, ó. Pior que eu falei sem pensar nisso. Nem só me toquei depois que vocês E falaram. pior que eu gastei uma ficha aqui da cantoria, que aí acabo perdendo. Como é? O cara é quicado, né, Fred? Do programa. É. Mas vamos lá. Mas foi no ritmo da música de Salvador. Foi foda. Acertou. Então, Carlos Eduardo, muito mal. Mosquito, eu fico na dúvida entre o jogou mal e o razoável. Porque Mosquito eu achei um cara sumido no jogo. Ele quase não pegou na bola. Quando pegou também não foi efetivo. Não ajudou muito a equipe. Foi uma partida abaixo ali de Mosquito. Eu vou colocar o jogo mal, tá? Para Mosquito. Porque eu acho que ele é um cara que a gente tem uma régua maior. Já falei aqui várias vezes que dos pontos de vitória é da onde se espera que saia mais. Hoje não aconteceu, então acho que cabe ali o jogo mal para Mosquito. Alejandro eu vou colocar muito bem, tá? Para Alejandro. Eu gostei muito da participação dele no jogo. É um cara que, desde o primeiro tempo, para mim, ele vinha acertando alguns pivôs, algumas participações. E no segundo tempo, a partida que ele fez até ser substituído foi quase que perfeita, assim. Porque os lances de melhor chance ali do Vitória passaram por ele. Tirando o gol ali na bola parada, tem aqui ele não participa, mas nem me recordo, mas talvez tenha sido ele que tinha pressionado ali na saída de bola para a equipe ganhar o escanteio. Tem uma chance disso ter acontecido, mas não vou colocar esse mérito porque eu não lembro, mas a gente tem um lance logo no comecinho, que ele faz um pivô muito bem para o William Oliveira. O William Oliveira não aproveita. A gente tem o lance do gol que a gente já falou aqui, um golaço, e o lance do gol anulado, que é também um pivô muito bom de Alejandro, sabe? Eu não entendi ele ser substituído por Carpini. Então, muito bem aí para Alejandro e uma preocupação para o Vitória, né? Porque o próximo jogo do Vitória é contra o Red Bull Bragantino. E Alejandro Sim. pertence ao Red Bull Bragantino. Então, não sei se o Vitória vai se movimentar aí para pagar alguma multa que pode ter em contrato para utilizar ele ou não. Como está na reta final, é um confronto basicamente direto, né? Porque o Bragantino está de alguma forma envolvido nessa luta. É algo a se pensar ali, não sei o valor. Mas eu vou colocar o muito bem aí para ele. Muito bem. Logo no intervalo veio já a primeira mudança com um dos piores em campo ali no primeiro tempo saindo. Carlos Eduardo deu vaga para Edu. Qual a nota que você dá para ele, Artuzito? Eu vou colocar para Edu um jogou bem. Pensei em algum momento em dar um muito bem para Edu, porque eu acho que essa mudança ela mudou o jogo, né? Mas eu acho que foi muito mais pelo arranjo tático da equipe do que porque Edu fez uma enorme partida tecnicamente, sabe? Eu acho que o jogou bem, tá de bom tamanho para Edu, mas foi um cara que entrou passando segurança, foi Certo. importante ali na equipe. É um cara que até chama atenção, assim, Edu, porque quando ele foi contratado, a minha expectativa era de que ele não fosse ser útil ao Vitória. Um cara que era banco no Goiás na Série B. Veio pro Vitória quase que como um contrapeso ali, sabe? Porque o Vitória negociou o Reinaldo com o Goiás, aí pareceu como, para não vir ninguém, manda esse Edu aí para completar meu elenco, mas é um cara que vem entrando e vem fazendo bem ali o papel dele, tá? Então fica a avaliação positiva para ele. E aí falando dos outros, Ricardo Hiller, para mim, vou no razoável para Ricardo Hiller. Eu acho que ele foi melhor do que as outras opções que o Vitória teve de volantes e de meias, mas não acho também que é o suficiente para colocar ele no jogo bem. Eu acho que dá para ficar no razoável. Everaldo teve um lance ali que ele erra, que depois gera um escanteio. É quase que o último lance do Vitória, um escanteio que ele bate horrível, um escanteio rasteiro, mas foi pouco tempo também que ele teve dentro de campo, foi quase que a última mudança. Vou colocar o razoável também para ele, vou ser um pouco condescendente, tá? Com o Everaldo. Janderson, eu vou dar o razoável também, embora ele tenha errado na finalização ali no lance que o Atlético estava sem goleiro, mas eu vou dar um desconto porque a bola estava distante e tudo mais. Vou dar esse desconto aqui para ele. Eu acho que ele conseguiu contribuir mais do que, em média, ele acaba contribuindo. Foi um cara que conseguiu participar do jogo. Ele teve uma melhora, sendo bem justo aqui nas últimas partidas. Ele vem conseguindo contribuir. Zé Hugo,
Sem nota, Zé né? Hugo eu vou deixar sem nota. Zé Hugo já foi realmente a última mudança. Everaldo, na verdade, não foi. Everaldo ele entrou logo depois que o Vitória empata. É. Zé Hugo que realmente entrou no final, aí eu vou deixar sem nota para Zé Hugo. Muito bem. Para a gente fechar aqui os conceitos, vamos com a nota para Thiago Carpini, né? Que, como você falou, também merece uma análise aí pelo que foi o primeiro tempo e pelo que foi o segundo tempo, né? Exato. Thiago Carpini eu vou colocar um jogou bem, tá? Porque eu sinto que tem uma falha dele ali no primeiro tempo, em termos de estratégia. A equipe do Vitória, ele até fala na coletiva, por exemplo, que ele sabia que o Atlético é uma equipe que utiliza muito da amplitude, que é uma equipe que joga com essa forma de saída com 3, uma linha de 5, etc., que estuda bastante o Atlético. Ele até foi sincero na coletiva de dizer que a estratégia que ele utilizou no segundo tempo, colocando Edu, não foi algo que ele tinha pensado, foi algo que ele pensou durante o jogo. Então acho que dá para se dizer que foi uma falha dele, talvez não ter pensado já nessa forma de jogar desde o início, de anular, mesmo que não com esse modo que ele usou no segundo tempo, anular um pouco mais a equipe do Atlético, porque o Vitória no primeiro tempo foi muito presa fácil para o Atlético Mineiro. Passageiro, Então né? isso, obviamente, exatamente, passageiro do jogo, perfeito. Tem muito da participação de Carpini, embora tenha muito também dos jogadores. Como eu falei, eu acho que faltou os jogadores ali muitas vezes estarem ligados, atentos. A competitividade que o Vitória sempre teve no campeonato faltou no primeiro tempo. Mas eu acho que assim, o segundo tempo que o Vitória tem muito do dedo de Carpini ali, de ter mudado a forma da equipe jogar. Sabe? Ele conseguiu realmente mudar muito a cara do jogo e para mim fica um saldo bem mais positivo do que negativo, ainda mais considerando que dá para se dizer que Carpini fez, pensando ali no recorte do segundo tempo, o que ele poderia ter feito para o Vitória conseguir virar o jogo. O Vitória não virou porque teve duas oportunidades, uma com o Janderson de longe, que aí é mais difícil até de cobrar, mas teve a chance com o Mateuzinho, por exemplo, e desperdiçou. Então acho que dá para ter essa visão mais positiva. E aí eu até fecho essa minha análise dizendo que no balanço entre as duas visões, da frieza de considerar que foi positivo, ou da emoção de final de jogo, de que daria para ter conseguido o resultado, eu acho que na dividida dá para o torcedor do Vitória ele ser um pouco mais positivo. Porque, querendo ou não, você conseguiu um empatezinho fora de casa contra o Atlético Mineiro, que não estava na conta, é um pontinho a ser valorizado, mas, e aí já emendando, porque depois a gente vem no raio-x, eu acho que esse sentimento vai depender muito do que o Vitória fizer nos próximos jogos. Se o Vitória confirmar nos próximos jogos bons resultados, aí vai olhar para esse jogo e dizer, pô, aquele pontinho foi importante. Agora, se o Vitória vacila, provavelmente vai vir alguém para dizer, ó, tá vendo? Devia ter ganho do Atlético. Então acho que está muito linkado, querendo ou não. Assim, quando chega no final do campeonato, não tem muito isso, né? Se esse resultado tivesse sido a rodada passada, seria excelente, né? Todo mundo não pontuou e você soma um pontinho com o Atlético, perfeito. Essa rodada com a galera reagindo, diminui um pouco ali essa sensação. Eu acho que isso influencia também, enquanto os torcedores ficaram putos, né? Pé da vida mesmo quando com o final. Mas acho que dá para tirar É. coisa positiva e o moral da equipe. Isso é importante, né? O Vitória iria para essa sequência de jogos, assim, com duas derrotas na conta, trazendo duas derrotas para casa. Por mais que fossem resultados na conta, mas você sempre sente você ter duas derrotas assim e vir para uma sequência decisiva. Agora a equipe vem tendo somado um ponto e com um segundo tempo muito bom contra o Atlético Mineiro. É, Então, o ganho de é. confiança é muito grande. Tenho certeza que no vestiário, os jogadores estão dizendo, pô, velho, a gente mostrou que é capaz, é jogar assim que a Tem um gente vai parâmetro, conseguir. né? Um parâmetro próximo, né? Para você se basear, né? É isso, é isso. O clima com certeza foi muito positivo. Ó, a gente mostrou que pode, velho. A gente não ganhou por um detalhe na casa dos caras. Os caras que estão brigando ainda a Libertadores, sabe? Vamos jogar em casa e vamos conseguir. Então, é importante ter isso também. Porque é outro ponto que Carpini cita na coletiva, né? Você tá nessa briga indigesta, sempre na zona de rebaixamento. Você ganha, sai, aí depois perde, volta, e a situação fica difícil. Não é fácil você ter muitas vezes o mental de se manter motivado sempre, né? Essas fagulhas que aparecem ali são importantes para o Vitória manter a chama acesa e dá para tirar esse ponto positivo daí. Carlos Júnior, por exemplo, ele fala empate heróico, mas insuficiente, né? Todo mundo lá embaixo pontuando. Eu não acho que é tão assim, sabe? O resultado o empate do Corinthians contra o Inter mesmo foi muito mais frustrante e pesado, né? Para ser digerido pelo. O roteiro pesa muito, com certeza. Pronto, Exatamente. perfeito, Né? Fred. Assim, se o Vitória tivesse vencendo e leva um gol no último minuto,
Ele não ia dizer empate heróico, né? Porque você leva um gol no último minuto, deixa de ser heróico. Isso. Mas com certeza o moral seria muito pior. Pra gente ir pro raio-x, ficou faltando só colocar a cor lá em Carpini. Eu vi que já Isso. foi analisado, mas não teve. Bem. a cor. Jogou bem, jogou bem, É. jogou bem. É isso. Então, daí, falta só, se você quiser, Arthuzito, distribuir aí as medalhas, tá? Boa. Vamos lá para a medalha de ouro para Alejandro. Ok. Medalha de prata para Wagner Leonardo. Eu vou colocar, vou dar essa moral aí para Wagner pelo gol. E medalha de bronze eu vou colocar para Lucas Esteves. Então tá aí. Agora sim, o campeão do Vitória pronto pro print. E também pra gente fechar essa primeira parte do programa.